Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e a gente está começando mais um episódio do Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. No episódio de hoje, a gente vai reproduzir um novo debate que aconteceu naquele quarto seminário de divulgação científica que foi realizado na FAC, na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora. Dessa vez o Elcemir ele vai estar com o Rodrigo, mas da mesma forma que a gente fez no episódio anterior, como o Elcemir vai abrir o debate fazendo as apresentações, eu vou aqui me preocupar em fazer uma contextualização geral do tema que vai ser debatido na sequência. A pesquisa do Rodrigo tem como objetivo a interação entre o Estado e o capital, que inclusive é um tema que tem bastante audiência dentro da tradição materialista, inclusive também dentro de outras tradições que nutrem alguma simpatia pelo marxismo. No entanto, na medida em que esse debate ele foi ganhando corpo, acabou prosperando algumas posições que nos parecem bastante problemáticas e que, portanto, elas merecem ser mais bem investigadas. Em resumo, conhecendo um dos lados do debate, diante de todos os problemas econômicos e sociais que se agravaram nas últimas décadas, muitos pesquisadores e até mesmo agentes práticos passaram a depositar no Estado a esperança de resolução e de construção de uma sociedade mais próspera. Nessa linha, para a gente tem especial interesse um movimento científico que se autodenominou como administração política e que inclusive vai ser melhor apresentado ao longo do debate. E em contraposição a isso, então agora olhando para o outro lado do debate, há um conjunto de pesquisadores mais identificados com o materialismo fazendo a crítica a esse certo voluntarismo político que aparece na primeira posição. Só que esse segundo grupo acabou reduzindo o Estado a um mero executor das demandas que viriam dos capitalistas. Ou seja, enquanto de um lado o Estado estaria completamente divorciado dos movimentos da economia capitalista, do outro Estado não teria autonomia nenhuma e seria, portanto, uma espécie de fantoche do capital. Mas então, com esses dois pontos em vista, a gente já pode ir para o debate. Então vamos lá. E a gente vai acompanhar aqui uma apresentação dialogada com o Rodrigo, e o Rodrigo ele é graduado em administração aqui na FAC também, e atualmente é mestrando também na área de administração, aqui na mestrado em administração na FAC também, e, enfim, está desenvolvendo a dissertação dele a respeito também da administração política, que tem a ver também com o Instituto Sagres aí, suas tendências mirabolantes, para a gente não entrar em detalhes técnicos, Então, a gente vai começar a fazer essa atividade, Eu queria, logo de partida, assim, já sugerir que o Rodrigo pudesse fazer para a gente uma breve explanação, assim, que ele pudesse contar um pouco, qual foi a motivação da pesquisa que ele vai apresentar para a gente aqui hoje, porque ela tem aqui um interesse, vamos dizer assim, dentro da discussão sobre Estado, das capacidades estatais, e tem a ver também exatamente com a administração política, porque é um texto denominado Interação e Autonomia entre Estado e Capital, uma análise baseada nos membros da Câmara Brasileira da Indústria 4.0. Então, sugeriria para a gente começar do começo, que o Rodrigo pudesse apresentar assim, as motivações, qual foi o objetivo da pesquisa, qual foi o método empregado, que pudesse também explanar os detalhes do que é essa Câmara 4.0, e, enfim, é isso. Com a palavra aí, Rodrigo, por favor. Beleza. Bom, muito obrigado, Elcemir. Agradeço a todo mundo que está presente aqui. Então, vamos lá. Eu acho que essas perguntas iniciais do Elcemir ajudam a, de fato, delinear, de onde veio a pesquisa, Então, acho que a primeira questão é a gente situar essa pesquisa no interior ali de uma atividade, digamos assim, uma temática de pesquisa desenvolvida principalmente nos anos de 2020, 2021, e que, inclusive, é ali, então, o berço dessa pesquisa, atrelada a dois projetos de iniciação científica dos autores, para quem conseguiu ler o trabalho, além do Elcemir, temos eu e o Giovanni, nós dois éramos ali, então, estudantes de iniciação científica, na época da graduação, e aí foram, então, estabelecidas duas pesquisas, uma do Giovanni voltada aos respondentes, que vocês estão vendo lá, ligados ao aparato estatal, então ligados ao governo, e eu fiquei responsável, então,
com essa aplicação desse survey, com essa pesquisa, atrelado aos respondentes ali das empresas, né, os representantes do capital. Então, esse é o cenário geral, assim, né, eram duas pesquisas irmãs, vamos dizer assim, que tiveram, então, esse resultado final, então, essa explanação dos resultados nas tabelas, para quem pôde acompanhar, tanto de um quanto de outro grupo, né. E, assim, o objetivo da pesquisa em si é esse, então, analisar o grau, né, de interação e autonomia do aparato estatal ligado à política de inovação tecnológica no Brasil. E aí, em especial, nós estivemos, então, realizando a aplicação desse questionário, né, 2 questionários, melhor dizendo, aos membros da Câmara Brasileira da Indústria 4.0. E aí acho interessante a gente tratar de um pouco, assim, de maneira geral, a respeito de como é que funciona essa Câmara, né? De maneira geral, então, ela foi uma iniciativa do governo que se iniciou em 2019, né? Em abril de 2019, ela foi, então, aceita e, se não me engano, em 2020, de fato, começou ali suas atividades, e ela foi, então, pensada exatamente enquanto, digamos, uma possibilidade, né? Uma política que possibilitasse, então, esse diálogo, né? Essa interação, de fato, entre representantes do governo e representantes do capital, exatamente tentando potencializar diversas medidas ali voltadas à inovação tecnológica. E aí, dentro disso tudo, está entrando, né, a robótica, uma série de outras medidas. E aí, o que a gente fez, né, tentando só buscar aqui todo esse procedimental metodológico, né? O Giovanni, então, portanto, voltado ao grupo, né, do governo, ele separou 5 entidades, né, 5 entidades governamentais, que então estariam representando esse governo. Eu atuei com mais de 30, se não me engano, né, entidades que estariam, então, como representantes dos interesses de empresas, né? E aí, a partir disso, a gente foi, de fato, buscar no site institucional de cada um desses grupos, né, o Giovanni lá nos ministérios e eu nessas entidades, né, de empresas enfim, sites de empresas mesmo, buscar e-mails, contatos, para que a gente pudesse, então, disparar e enviar esse questionário. E aí, eu não sei se o Semi vai lembrar disso, né, o Giovanni, ele teve uma tranquilidade quanto a essa questão das respostas, né, já para o pessoal da empresa, né, foi muito difícil conseguir esse número de respostas, né. E aí, uma coisa que a gente fez foi, isso está no artigo, né, nós recorremos ao LinkedIn. Só que a gente só conseguiu o nome de quem eram os representantes ali das empresas, porque antes nós tivemos acesso às atas, né, da Câmara Brasileira da Indústria 4.0, ou seja, quem estava ali assinando as atas, quem era que estava discutindo aqueles temas, e a partir disso eu fui procurando nome por nome no LinkedIn, e aí sim surtiu efeito, talvez até mesmo pela própria dinâmica ali do LinkedIn, que está mais voltado, né, a esse ambiente corporativo. Então, acho que surtiu efeito, e a partir daí sim a gente obteve mais respostas. E aí, finalizando, acho que é importante ressaltar isso também, né? O Giovanni, se não me engano, recebeu 117 respostas, né? E a partir dos meus envios nós obtivemos 41 respostas. Só que nós reduzimos o número que vocês veem nas tabelas aí, né, dos dados obtidos, porque nós apenas selecionamos aqueles que consideramos, então, enquanto os grupos especialistas no tema, né, aqueles que respondiam a primeira pergunta, dizendo lá que tinham ampla interação e contato com os debates da Câmara. Então, nós segmentamos, né, exatamente esses grupos especializados, exatamente para tentar fazer essa demonstração, tanto para um grupo quanto para outro, como ficou demonstrado aí nas tabelas. E aí, de forma geral, no que diz respeito aos resultados, né, os dados apontam, então, a um elevado grau de interação, e é possível pensar, inclusive, que a própria Câmara ela foi desenvolvida e pensada para possibilitar mesmo, né, essa interação, né, entre os representantes, né, do Estado e os representantes das empresas. E só que a interação, de maneira geral, assim, a gente não pode dizer que ela está indicando, então, uma autonomia maior ou menor do Estado, né? A gente tem que ver, então, de fato, a partir dessa interação, se está ocorrendo ou não a interferência de interesses particulares, né? Sejam eles políticos, sejam eles econômicos.
Então, os dados indicaram exatamente que, através dessa interação, foi possível captar elevados graus de interferência, tanto política quanto econômica, o que é, então, indicativo de uma autonomia baixa, né, do aparato estatal ligado à política de inovação no Brasil, né, no que diz respeito exatamente a esse período em particular, de uma iniciativa que, inclusive, hoje já foi superada, né, ela já não existe mais, mas naquele período a gente pode comentar dessa forma. Ô, Rodrigo, mas aí sobre essa questão dos interesses que você está mencionando, né, dos interesses econômicos e políticos, eu acho que seria até interessante se você pudesse explanar um pouco, assim, em termos de fundamentação, né, teórica, né, do trabalho, né, como é que essa questão dos interesses econômicos e políticos aí, eles passam a ser iluminados, né, exatamente pelo debate teórico sobre a autonomia dessa relação entre Estado e capital, né, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Certo. Bom, então, em primeiro lugar, a gente está entendendo, né, esse grau de autonomia enquanto resultante, né? Então, resultante exatamente dessas implicações, dessas interferências políticas e econômicas. Então, acho que falar dessas interferências é da maior importância exatamente porque esse grau de interferência vai, então, definir, né, vai poder possibilitar uma apreensão de um grau de autonomia do aparato, né? Isso é da maior importância, por quê? Porque nós estamos pautados, então, nessa colocação, a partir do materialismo, de que o Estado possui uma autonomia relativa, né? Ou seja, ele está circunscrito, né, a uma própria dinâmica econômica. Então, como vocês viram na fundamentação teórica, né, o que o Estado faz ou é capaz de fazer está circunscrito a essa dinâmica mesmo, até porque essa dinâmica e o bom sucesso, digamos assim, dessa dinâmica que vai, então, garantir, digamos assim, um amparo, né, ou melhor dizendo, a legitimidade do Estado frente à sua população, certo? Então, isso é da maior importância. O que não quer dizer, entretanto, que o Estado ele não possua nenhuma autonomia para realizar suas políticas, enfim, suas implementações, suas atividades, né? Inclusive, nós estamos pautados, e dá para falar disso mais para frente, assim, de como que estamos diferenciando de outras linhas teóricas, né, que tratam essa questão, né, do Estado completamente respondente, né, à dinâmica econômica e pura e simplesmente, portanto, sem nenhum grau de autonomia, né? Então, nós não estamos defendendo isso. Então, exatamente compreendendo o Estado enquanto um gestor contingencial com capacidades e com autonomia relativa, ele sim pode implementar coisas, assim como foi a Câmara da Indústria 4.0. Entretanto, no meio mesmo, inserido nessa Câmara que a gente, então, vai dizer que, a partir desses graus de interferência, eles indicam, então, uma capacidade, né, do Estado em atuar limitada, exatamente porque pode ser um grande indicativo de uma captura, né, das atribuições do Estado a partir de interesses particulares, né? Se você quiser, eu posso adentrar as outras linhas teóricas também, mas eu acho que, de maneira geral, essa é a questão principal, assim, né, dessas interferências, né, tanto políticas quanto econômicas, né? Exatamente porque nós estamos defendendo que o Estado ele tem sim capacidade de fazer, ainda que contingencialmente, né, ele tem sim capacidade de atuar, né, e estamos defendendo isso, né, atuar em nome do capital como um todo. Então, essas interferências são indicativas exatamente de impossibilidades, né, de certas restrições e de captura dessas atividades por interesses privados. Eu acho que você podia pegar esse ponto mesmo, porque, assim, você tem aquelas duas posições que são típicas, né, que geralmente tem uma tendência na literatura de tomar o Estado como se fosse... Essa é a mais clássica, né? Assim, o Estado como o grande demiurgo, né, da sociedade, né, como a grande potência que, enfim, molda a sociedade, né? Essa é a visão um pouco mais clássica, assim, que a gente tem. E depois teve uma crítica marxista feita a isso, né, que, olha, o Estado não tem essa autonomia que vocês estão construindo, né, ou afirmando ele como se fosse uma entidade racional, mística, superior, que paira sobre a sociedade de modo independente, né,
Na verdade, o Estado, né, ele advém dessas condições materiais e a essas condições ele também dá resposta. Só que essa posição do materialismo, que foi uma coisa que o marxismo desenvolveu, acabou talvez tendo uma tendência também problemática quando se começou a afirmar que o Estado era puramente determinado, né, como se fosse uma relação mecânica, né, uma causalidade mecânica das condições materiais. Então, portanto, o Estado, como é um Estado capitalista e é um Estado também, portanto, classista, ele não teria autonomia nenhuma, né? Ele estaria totalmente condicionado. Aí eu acho interessante você, assim, e dentro desse debate que eu acho legal, assim, porque uma abordagem talvez que mais se desenvolveu sobre essa discussão, né, de capacidades estatais, que é essa linha institucionalista, enxerga as contribuições do marxismo exatamente nessa linha mecanicista, né, reducionista aí. Eu queria que você pudesse explanar exatamente sobre esse ponto e demarcando a diferença, na verdade, que tem entre uma posição marxista mais autêntica com o problema, comparativamente a esse institucionalismo, né? Chegou mais gente. Essas linhas, né, elas estão sendo apontadas, né, no decorrer do artigo, né, e aí a gente está se posicionando, então, distante, né, um pouco diferente, então, dessas duas correntes, né. Como o Semi comentou, tem esse marxismo vulgar, que está muito atrelado exatamente a essa compreensão do Estado, então, enquanto uma entidade, né, política que atua em nome única e exclusivamente aos interesses do capital. Então, uma visão, então, exatamente determinística, né? Enfim, quase que não havendo, portanto, autonomia para o Estado agir, né? Porque tudo que ele faz ou deixa de fazer é única e exclusivamente em nome dos interesses do capital. Então, a gente já começa se diferenciando dessa linha de pensamento, né? Dentro do institucionalismo, há outras diversas, né, das quais vão desembocar em outras questões, né? Mas, como o Semi comentou, de fato, bebe dessa fonte, né, desse marxismo vulgar. E aí, por exemplo, a gente tem, como é o caso, né, do Evans, que está sendo citado, né, ao longo do trabalho, né, naquela autonomia inserida, né, na embedded autonomy, né, que aí ele vai dizer que o Estado, então, para ele ter, de fato, essa autonomia, ele vai, então, ao mesmo tempo, ter um momento de insulamento, ou seja, um completo descolamento da ordem econômica, né, com eventuais momentos de interação. E aí que ele teria a sua autonomia, né? Então, de um lado, no marxismo vulgar, né, a autonomia, ela acontecia por quê? Porque ela não acontecia, na verdade, né? Porque ela respondia única e unilateralmente a questões econômicas, e agora a gente tem uma outra linha que também vai colocar o quê? Uma autonomia quase que absoluta do Estado, exatamente porque compreende que não é interessante ter essa relação, né? Então, a gente está citando ao longo do trabalho, por exemplo, o trabalho da Bárbara Guedes, né, que vai apontar exatamente esse insulamento do Estado, essa autonomia que só seria possibilitada, portanto, a partir da ausência total de interação. Então, a economia fica lá, o Estado para cá. O Evans, como eu comentei, vai dar uma nova tônica a essa questão, né, nessa autonomia inserida, então, compactuando simultaneamente, né, momentos de insulamento e, eventualmente, momentos de interação. E aí, como que, de fato, o materialismo no qual nós estamos pautados, né, vai estar apontando questões um pouco distintas? Exatamente por estar falando de uma autonomia relativa, ou seja, não é nem colocando um absolutismo para um lado nem para o outro, né? Exatamente compreendendo que o Estado está pautado, portanto, como o Semi comentou, né, dando respostas a essa dinâmica econômica, mas que também atua, administra politicamente essa dinâmica, ou seja, ela dá resposta, e isso é interessante comentar, né? A própria administração política do Estado e suas consequências engendra novas questões, né? Coloca novas engrenagens em andamento que vão colocar novas funções, que vão despertar novas formas de administração política, né? Então, exatamente compreendendo não como polos separados nessa questão de economia e política, mas, como defendemos ao longo do texto, exatamente nessa relação dialética, portanto, entre o Estado e a economia, e evidenciamos isso em vários momentos, né? Exatamente o caráter de preponderância dos interesses, enfim, do capital, ou de maneira geral, né, da dinâmica capitalista. E para isso nós estamos pautados, né, em Planit e Guindin, que vão apontar exatamente que
essa espiral positiva, né, é o interesse da atuação estatal em última instância, né, exatamente porque é esse sucesso econômico, né, que vai garantir, portanto, uma legitimidade frente à sua população, certo? Então, nós estamos colocando uma autonomia relativa exatamente nesse sentido, porque o Estado ele possui, sim, certa capacidade, certa, enfim, né, liberdade para atuar, ainda que contingencialmente a essa dinâmica econômica e, claro, né, também dando respostas ao grau de interferência ou não de interesses privados, igual nós comentamos ao longo do texto. Esse ponto que você tocou aí, eu acho que vale a pena insistir nele, e até, assim, para dizer de modo explícito, né, que o Estado ele adota certas medidas diante dessa dinâmica econômica, porque também, exatamente em última instância, ele é dependente do sucesso dessa dinâmica econômica, né? Porque se a economia vai bem, vamos dizer assim, de modo mais simplório, né? Uhum. O Estado fica bem em termos também fiscais, porque ele arrecada mais, né? Ele consegue fazer mais coisas, isso gera emprego, né? Ele consegue desenvolver políticas sociais, porque tem caixa, né? Consegue fazer várias outras coisas, né? Vários outros tipos de benefícios para poder acelerar essa engrenagem aí. E, ao mesmo tempo, foi o ponto que você também chamou a atenção, assim, ele acaba se legitimando, né? Perante a população, exatamente porque conseguiu, né, enfim, ser bem sucedido em produzir esses efeitos, né, econômicos aí. E aí eu acho interessante que, assim, só que esses efeitos econômicos, quando eles são bem sucedidos, eles não são perpétuos, né? Aí as mesmas medidas e políticas que ajudaram a produzir aquela expansão econômica que enfim, né, produziu bons efeitos, elas não servem eternamente, né? Porque o processo, ele de certa forma, tem um limite na possibilidade de administrar politicamente o sistema, né? Ou seja, por mais potente que o Estado seja, por mais capaz que ele seja, técnica e politicamente, tem um limite objetivo, né? Então, assim, não basta ter um quadro de profissionais muito bem formado para desenvolver políticas muito bem elaboradas e implementadas, né? Não basta você ter a capacidade política de disciplinar o capital e direcionar, inclusive, o investimento privado, né? Essas coisas, elas são necessárias, mas elas não são suficientes, né? E a questão é essa, nunca há uma suficiência, exatamente porque a dinâmica do capital ela é incontrolável em seu fundamento, né? Você pode tentar dirigir durante um tempo, mas a melhor evidência disso é essa constante desembocadura nas crises. Né, assim, permanentemente, né, as crises são a evidência mais cabal de que, em última instância, há uma impotência congênita na possibilidade de produzir sempre os efeitos desejados sobre a dinâmica econômica, né? Perpetuamente falando, quero dizer. E aí isso me dá um gancho para você poder abrir, já que você também já tocou nessa questão, que diz respeito aí à administração política, né? Sim. Porque se o texto aí tem diferenças, né, bem marcadas com relação àquela abordagem lá que você trouxe aqui, comentando, né, o Evans, né, mais do institucionalismo, como é que é isso também dentro do debate da administração política? E eu acho que, embora no texto isso não seja um tópico que tenha sido muito desenvolvido, né, porque os propósitos ali também, o tamanho do artigo, né, não cabe, né? Mas acho que se você pudesse falar um pouco sobre o que é essa administração política e tentar demarcar essa diferença entre a posição que o artigo assume e aquela que nós poderíamos dizer que é a mais visitada, né, dentro da nossa área no Brasil em particular. Beleza. Bom, então, agora também temos mais gente aqui presencialmente, né? Então, vou talvez estar olhando para o lado, vocês estão assistindo aí online, vocês fiquem sabendo que é por conta disso, né? Bom, então o Semir, ele traz à baila essa questão das diversas vertentes atreladas a vertente hegemônica, né? Atrelada à administração política, né? Então, em primeiro lugar, o que é importante ressaltar, e, enfim, o Semir já antecipou isso aí no início, né? Enfim, no próprio mestrado eu tenho contato com essa literatura, né? Então, sem querer me alongar, né? Mas vamos lá.
A administração política, ela é primeiramente desenvolvida no Brasil ali na década de 90, né, pelo Reginaldo, né, professor Reginaldo da Universidade Federal da Bahia, que infelizmente faleceu acho que no final do ano passado, né. Em 93 ele publica esse texto junto da professora Elizabeth Santos, que também é outra professora ligada ao FBA, que eles vão dar, então, as bases, ou pelo menos ali o primeiro embrião do que seria essa administração política, né? De forma bem resumida, né? O que eles tentam colocar ali é o quê? A partir de digamos, iluminados em um keynesianismo, né? Nessa ideia do Estado provedor, o Estado que faz coisas, eles voltam-se, então, a compreender essa que a gente está chamando aqui, né? Dinâmica econômica, né? Ou que eles estão chamando lá em 93, né? De relações sociais de produção. Então, eles vão tentar compreender, então, qual é essa forma historicamente determinada, sócio-historicamente determinada, de produzir a riqueza, né? Então, nós estamos falando aqui do modo de produção capitalista, os quais eles vão ter a sua literatura lá para apreender a questão. Só que o ponto de partida, né, muito pautado nesse keynesianismo, nesse Estado que faz coisas, vai desembocar lá em 2001, aí sim, um texto bem mais desenvolvido, também de autoria do professor Reginaldo Santos, a respeito do que seria essa administração política, quais seriam os seus meios de fazê-lo, qual seria o seu objetivo, qual seria o seu objeto de estudo, né? Enfim, o que a administração política deveria estar pautada, né? Um pesquisador de administração política. Então, eles dão as bases ali de tudo isso que eu vou apresentar agora, e aí a gente já apresenta o que o materialismo está apontando em relação a isso, né? Mas vejam só que, por beber exatamente dessa fonte, né, dessa compreensão de um Estado fazedor de coisas, né, tem-se em primeira mão exatamente o quê? Esse intuito, essa razão de ser do Estado tendo um objetivo como sendo alcançar o bem-estar social. Então, eles já começam com isso aí, né? O que, obviamente, revela já um tom acrítico da leitura desse grupo da Universidade Federal da Bahia, que, diga-se de passagem, né, não ficou restrito ao professor Reginaldo, né? É um grupo muito articulado, enfim, com vários integrantes, né? Então, tendo esse Estado fazedor de coisas com objetivo no bem-estar social, eles vão defender, então, que a partir de um projeto de nação ou um projeto nacional, o Estado seria capaz de administrar politicamente essas relações sociais de produção, buscando, então, exatamente esse bem-estar social. Só que eles pagam muito tributo em suas análises exatamente essa questão, porque eles vão ter uma leitura muito acrítica no que diz respeito à própria dinâmica, né, econômica, e como que ela implica e limita e restringe certas atribuições do Estado, né? Então, vão, digamos, tendenciar, né, a essa potência absoluta em resolver questões, e aí, para, digamos assim, né, fechar a situação toda, eles vão ter como objeto da administração política a gestão. E aí isso se atrela a tudo que eu acabei de falar, e ele acaba caindo numa coisa assim, o Estado conseguiu efetivar aquele bem-estar social, ele foi, então, eficaz naquela política desenvolvida? Ok, então, foi uma gestão bem feita. E aí, dentro dessa gestão, eles vão entender várias questões, a capacidade do Estado, o nível de conhecimento dos burocratas ali atrelados, uma série de questões. E quando não bem-sucedidos nessa empreitada, eles vão dizer exatamente o oposto, né? Que essa gestão não foi bem executada. Então, a lógica fica sempre circunscrita o quê? Na gestão estatal. E não pautada, então, o questionamento não se vira, portanto, a própria dinâmica objetiva que condiciona, restringe, determina certos limites para a atuação estatal. Então, digamos, né, em vários momentos, essa questão da relação social de produção, ou, enfim, o mercado, como aparece como frases soltas ali, aparece muito mais como algo para dar uns contornos de um tom de crítica, mas que, na verdade, não está indo a fundo, de fato, na compreensão, e principalmente dessa relação entre Estado e capital. E aí, para o materialismo, né, as coisas já vão ser mais distintas, né? E aí é legal pontuar mais uma vez, né, o pessoal que chegou agora, né? A gente já fez a diferença entre o materialismo vulgar e o materialismo, enfim, histórico-científico que estamos pautados aqui, né?
E aí, fazendo esse mesmo contraponto com essa vertente, né, da Universidade Federal da Bahia, que eu acabei de apontar, nós temos, então, essa vertente materialista, né? Então, de maneira geral, a gente pode dizer o quê? Em relação ao objetivo da administração política do Estado. Ele não é o bem-estar social, né, único e exclusivamente. Agora, quer dizer que o Estado não atua buscando esse bem-estar social? Não, não é isso. Mas ele está, em última instância, como o Semi bem chamou a atenção, em última instância, o objetivo mesmo do Estado é propiciar e dar condições de exatamente desse processo, né, que a gente comentou anteriormente, né, dessa espiral positiva do mercado, exatamente porque ela dá, como o Elcemir comentou, né, essa legitimidade popular e essa saúde fiscal para o Estado, né? Então, já tem aí uma diferença, né, desse objetivo da atuação da administração política, né? Em relação ao objeto da administração política, que para o Grupo da Bahia é a gestão, que muitas vezes ficam presos, então, né, nessa lógica, né, nessa razão política, a linha, né, do materialismo vai entender, então, que o objeto da administração política são o próprio modo de produção e distribuição da riqueza socialmente produzida e os conflitos sociais que emergem deste modo particular de produção. Então, é exatamente aí que o Estado atua administrando politicamente, né? Esse é o seu objeto de gestão, né? E aí, falta mais o que aqui, né? Deixa eu pensar. Falamos do objeto, falamos Você me ajuda aí, Elcemir? Falamos do objeto, falamos da razão de ser. Beleza. E o Grupo da Bahia, ele tem essa tendência, né, cair exatamente, então, nessa compreensão do Estado fazedor de coisas, com uma tendência a uma potência absoluta e resolutiva, né, dos problemas. Aqui a gente já está pautado em uma perspectiva ontológica que vai compreender, como o Elcemir já antecipou, né, que essa dinâmica econômica, ela é condição de possibilidade de existência do Estado. Então, não existe modo de produção capitalista sem um Estado capitalista e vice-versa. Então, né, no texto a gente está trazendo, né, eu acho que ele na introdução mesmo, né, uma passagem do Marx a respeito disso, que vai dizer exatamente isso, né? O que o Estado faz ou deixa de fazer está limitado, tem as restrições exatamente voltadas à lógica do modo de produção capitalista. O Estado, portanto, não pode resolver a fundo esses conflitos. Ele não pode resolver os problemas inerentes a esse modo de produção, porque uma vez feito isso, ele elimina a sua base de existência, a sua razão de ser. Se eu vivo numa sociedade, né, onde não temos mais esses problemas, esses conflitos, o Estado ele deixa, então, exatamente de ter a sua utilidade, digamos assim, né? Então, tá aí mais uma diferenciação que eu acho que está suficiente, né? Não, eu queria adicionar uma coisa que ajuda a diferenciar, que eu acho interessante, né? Porque muito dessa linha mais, assim, da administração política do pessoal do Grupo da Bahia, né? É repleto de méritos, né? Primeiro que, assim, para chegar nessa discussão, eu acho que foi uma contribuição, assim, muito... não vou dizer singularíssima, né, mas não deixa de ser uma contribuição importante para a área da administração mesmo, né, porque a discussão da administração política, ela nos coloca entre a administração e a economia, né, e, em certa medida, permite que a gente possa elevar o debate da administração para o plano dos problemas macroeconômicos e da dinâmica capitalista, né, que, de outra forma, sem isso, a gente fica limitado a essas questões mais localizadas, né, da administração numa visão mais microeconômica, que é o que predomina, né, na administração. Mas aí eu acho interessantíssimo essa posição, e até para ajudar a diferenciar aqui uma coisa que me ocorre, né, ouvindo você falar também, e que é uma certa tendência que tem nesse grupo, né, a despeito tão importante, já dito que reconheço as contribuições e o avanço, que é interessante, mas o que eu acho que é uma coisa que às vezes não é muito explícita, é que essa corrente da Bahia, ela tem uma visão, uma tentativa de estabelecer uma teoria normativa, né, e às vezes essas coisas se confundem entre aquilo que a realidade é,
ou seja, né, o que é o Estado atuando sobre a dinâmica capitalista e sendo condicionado por ela, né, ou seja, essa reciprocidade complexa, e como deveria ser, né, ou seja, como deve ser, né, como deve atuar, né. E aí existe essa tensão na administração política da Bahia, né, porque eles pensam assim, mais ou menos assim, né, de que é possível, dentro da própria ordem capitalista, estabelecer um modo de atuação estatal que não fosse necessariamente em si puramente capitalista. Como se fosse possível atuar dentro da ordem capitalista sem ser isso. Aí vem exatamente essa teoria normativa, né, de uma exigência, de um dever ser, né, de como deveria ser. Às vezes pode ver que confundem, né? Então, o objetivo da administração política é a produção do bem-estar. Tá, mas isso é uma teoria normativa, porque em termos factuais, a administração política não funciona dessa maneira, não é para isso, né? Necessariamente. A discussão de projeto nacional entra também aí, né? Exatamente para um meio, né, de alcançar esse bem-estar social, né? Então, ela fica... enfim, quase que uma coisa desencadeada na outra, né? Nós temos um objetivo, é assim que a gente faz, a gente tem que fazer isso, isso, aquilo, outro, né? Pois é. Seguindo essa lógica normativa, né, que você está comentando. Que eu não cheguei a projeto nacional na minha fala, né? Mas, enfim, tá aí mais uma questão também, né? Que é um meio, né, para se alcançar esse bem-estar. Porque a impressão que me dá é que essa vontade, esse voluntarismo que vem junto com a teoria normativa de como deveria ser, ele ocupa o lugar principal da questão investigativa, né, científica, do que é mesmo e como funciona, sabe? Sim, sim. Ela acaba ocupando o lugar, né? Então, assim... E para os marxistas, a gente sabe como é que é, assim, só seria possível, de fato, uma produção do bem-estar social num outro modo de produção, né? Porque o modo de produção capitalista, o objetivo dele é produzir riqueza para ser apropriada privadamente, né? Exato. Essa é a questão, né? E de vez em quando o Estado consegue fazer medidas, por exemplo, redistributivistas, mas é isso, né? Assim, do mesmo jeito que essas medidas vêm, elas vão, né? Do mesmo jeito que é possível em certos períodos históricos, por uma série de amarrações e pactuações e relações de força, você permite, por exemplo, a ampliação dos salários. Mas a lógica do sistema, a lógica econômica é o contrário, né? A lógica é de uma tentativa de você rebaixar salários, né? Em termos gerais. Mas, enfim, então eu queria comentar isso aí, mas aproveitando o gancho para te fazer uma questão que sempre é muito interessante, assim, eu sempre... na verdade, eu fui inquirido, né, com essa pergunta, e eu queria transpô-la por você, porque não tinha visto ainda sendo debatida, né? Muito do que essa corrente na Bahia chama de administração política, ela faz sombra do que nós conhecemos como administração pública. Uhum. E essa diferenciação entre administração política e administração pública, ela não fica muito clara, porque se for a mesma coisa, não precisa, né, enfim, de dois nomes, correto? Sim. Então, assim, mas o que há de diferente? Porque a própria escola da Bahia, assim, não foi, talvez, plenamente capaz de colocar essa diferença com clareza, assim. Você se arriscaria a estabelecer uma diferença? Posso me arriscar. Bom, até porque, assim, digamos, base, né, em relação à administração pública, né, é algo que vi na graduação, né, mas, enfim, de maneira geral, acho que uma questão central é o quê, né? Você até já antecipou isso, né? Eu lembro dessa sua fala na minha qualificação, né? Dos méritos, né? Do Grupo da Bahia, exatamente por trazer à baila essa questão macroeconômica, né? Então, de maneira geral, quero crer que a grande diferença ou a qualidade, né? Que foi, então, propiciada pelo desenvolvimento teórico desse grupo ligado à Bahia, né? Ao FBA, né? Tá exatamente isso, trazer à baila essas questões macroeconômicas e, mais do que isso, né, compreender, então, como que o Estado se relaciona com essas questões macroeconômicas. Ok, podemos dizer, então, que a administração pública também está interessada nisso, né? Mas o que eu sinto, assim, né, e aí já também faço esse parênteses, né? Não é exatamente, né, a área de maior contato, de pesquisa, enfim, mas o que a gente vê sempre, né, em congresso, sempre que vê lá, né, nas alas de
de administração pública, né? Está sempre assim, né? Avaliação do quadro técnico do governo, alguém que desenvolve um novo método, né, para avaliar a eficácia ou eficiência de uma política pública, outro que está propondo uma política pública, né, como fazê-lo, né? E muitas vezes coisas que estão relacionadas à relação entre Estado e sociedade via política pública, né? E aí tem esse salto qualitativo para a administração política nesse sentido, né? Que insere todas essas questões em uma relação, ou supostamente está fazendo, né? Em uma relação entre Estado e capital, né? Então, vai tentar, então, compreender como é que está se dando essa relação exatamente, então, nas possibilidades de atuação do Estado frente a essa dinâmica econômica, né? Mas o próprio CMI também já adiantou, né? Essa tendência de uma normatização, ela também, então, acaba ofuscando esse ganho que ocorreu com o Grupo da Bahia, mas que hoje, né, eu quero crer que já foi supostamente superado pela posição materialista, ainda que não reverberando em citações, em participação, né, em congresso, porque somos poucos. Entretanto, né, quero crer que esse salto qualitativo já ocorreu em cima da administração política da Bahia, né? Então, de fato, eu acho que no momento onde vem à baila, lá em 2001, esses primeiros textos, há um salto qualitativo. Hoje, quero crer que esse diapasão ele já está bem mais próximo, né? Então, estou concordando com o CMI, acho que essa diferenciação entre administração política e administração pública, né, para o pessoal da Bahia, já é um pouco mais difícil de, né, defender, né? Mas nós estamos, ao longo do texto aqui, apontando exatamente essa apreensão materialista da administração política, que aí sim coloca outros tons qualitativos, né, que já antecipamos aqui na apresentação. Acho que ficaria por aí a minha resposta. Se tiver mais alguma questão, Samir, para comentar, enfim, em relação à administração pública. Não, só adicionar, de fato, que me parece que você está no caminho da reflexão correta, né? Porque a administração pública ela tem uma tendência primária de focalizar a gestão interna da burocracia do Estado, né? Ou seja, os mecanismos internos da sua administração, né? E os problemas de avaliação de políticas públicas. E a economia política, o pé principal dela está na macroeconomia, no debate da macroeconomia. Porque ela vem da economia política, né? Ou seja, está envolvendo a discussão exatamente da produção da riqueza, né? Essas contradições todas envolvidas nisso. E aí, por isso é que eu acho que é muito virtuoso, né? Essa contribuição da administração política nessa direção, como eu estava mencionando, a respeito dos seus méritos. E aí, aproveitando também o embalo, Rodrigo, e até voltando um pouco na questão, mas amarrando com a administração política, né? Porque a Câmara 4.0 lá, era aquilo, né? Assim, tentando ali criar formas para, né, produzir efeitos em termos de inovação tecnológica dentro dessa como é que eu vou dizer? Dentro dessa estrutura de linguagem, né, de uma indústria, de uma revolução da indústria 4.0, de um novo estágio, né? Eu acho interessante no texto que traz essa noção de que a Câmara ela é ao mesmo tempo desenhada para tentar, né, na interação com o capital, para que as políticas desenvolvidas pelo Estado não sejam puramente autônomas, ou seja, tenha participação do empresariado. Né? Sim. Então, a Câmara também serve para o empresariado influenciar no Estado. Mas também a Câmara ela foi desenhada também para tentar fazer com que o Estado pudesse influenciar na iniciativa privada. Então, a Câmara ela tinha essa coisa de ser, vamos dizer assim, poderia dizer, é como se fosse uma espécie de um método de administração política, né? Uhum. De duas mãos aí. Esse caso aí, né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho interessante de dizer que a Câmara da Indústria 4.0 está desabilitada, né? Porque não andou quase nada durante a pandemia e depois da pandemia parece que foi enterrada porque o próprio governo atual, que foi eleito, né, começou a desenvolver outras
outras preocupações, assim, estão associadas a isso, só que num outro patamar de discussão, né? Sim. Que é o problema da chamada neoindustrialização brasileira, que o Lula encampou e o seu vice-ministro também, né? E está na boca da Fiesp, está na boca do CNI, né? Da Confederação Nacional das Indústrias, isso está por todos os lados aqui no Brasil, seguindo um pouco aquele movimento que acontece nos Estados Unidos, né? Da Biden Economy, da economia do Biden lá, né? Das políticas econômicas. Aí eu queria te perguntar o seguinte, só que extrapolando bastante o texto, né? Como é que você está avaliando, você avalia aí essa situação atual com esse propósito, né, de fazer uma neoindustrialização brasileira? O que você consegue avaliar em termos de capacidades estatais, né, do Estado brasileiro diante disso? Seja em termos mais técnicos, seja em termos políticos, né? O que você conseguiria atualizar sobre esse assunto aí? Certo. Bom, então extrapolando também para o lado de cá, só para quem está assistindo, né? As capacidades estatais, elas vão... isso está colocado, por exemplo, no outro texto, né? Do Elcemir e Giovanni, né? Essas capacidades endógenas e exógenas, né? Estão atreladas a diversas questões. Então, por exemplo, a capacidade de interação, né? E, por exemplo, as capacidades endógenas estão atreladas ao alto nível de escolaridade desse aparato técnico. Então, e aí, inclusive, muito pautado nos textos recentes, né, do Elcemir lá no blog do grupo de pesquisa, né, eu acho que é seguro dizer que esse quadro estatal, né, esse aparato estatal, está em um movimento de digamos, melhoria das suas capacidades técnicas, né? Exatamente ali com, por exemplo, uma medida do governo frente a uma parceria, né, com um instituto lá, enfim, de treinamentos, exatamente voltado a essa capacitação técnica dos servidores, né? Então, aí já aponta, por exemplo, né, uma possível, porque é um processo em andamento, né, um possível aumento, né, uma melhoria, digamos assim, dessa capacidade, né, endógena do Estado em atuar exatamente nessa neoindustrialização, que a gente tem uma série de medidas, né, como, por exemplo, os pacotes ali da PAC, né, que também tem texto do CNI lá no blog. E aí, assim, de maneira geral, esse processo da neoindustrialização, ele está atrelado a diversas iniciativas, né, que foram ocorrendo, mas que, por exemplo, né, nos textos que estão sendo trazidos ali no blog, o que a gente está podendo visualizar? De um lado, muitíssimas críticas, né, a essas medidas, porque em grande parte, né, dessas medidas, dessas novas implementações do Estado, elas estão ainda engatinhando, elas estão ainda em período de formação, né? Então, os quadros técnicos que vão estar atrelados e responsáveis por essas medidas ainda estão em formação. Então, começa por aí, né? Em segundo lugar, não há ainda quais serão os indicadores, né, quais serão as avaliações, né, de desempenho que vão estar atrelados ali, né? Os objetivos traçados, são coisas que ainda, ou seja, também, né, essa forma de controle, né, não está ainda bem definida também. Então, digamos, esse processo, essas medidas de neoindustrialização, elas estão engatinhando e ainda nesse processo de formação não tem muito bem definido, né, digamos assim, o que vai ser feito, como será medido, como será divulgado, porque exatamente essas questões, elas possibilitam o quê? Remanejamentos no meio do caminho, né? Então, ter clareza do que será medido, o que será observado, o que será avaliado é da maior importância para não cair, enfim, em um beco sem saída, em fins não esperados, né? E aí uma última questão que também está lá em outro texto do blog, né, que eu acho que é interessante também, né? O Elcemir vai comentar, por exemplo, que do quadro instalado no governo anterior, ficou comprovado, por exemplo, saiu matérias, né, que o certo contingente do aparato estatal do governo anterior mostrou-se politicamente resistente a tendências ali golpistas, enfim, conservadoras, exatamente mostrando, então, obviamente, né, nesse novo governo,
uma maior capacidade técnica interna exatamente nessa coesão. Então, está aí um indicador de um futuro, né? De algo que pode ser potencializado com essas medidas de treinamento, pode ser potencializado com essas políticas, né, enfim, da neoindustrialização, mas que no momento atual mesmo, né, muita coisa está ainda em estado, digamos, inicial, e aí talvez seja difícil falar, né, exatamente dessa capacidade hoje, né, de resolução desses problemas, ou ainda, né, de adestramento do capital, né, porque muitas dessas medidas ainda não foram nem sequer, né, implementadas a fundo, né, e não tem ainda clareza de como vai ser feito isso, como será avaliado isso, né. Então, de maneira geral, eu diria isso. Não sei se fui, enfim, respondi a pergunta, assim, mas tentando, né, voltar nessa questão das capacidades estatais, né, eu diria que o quê? Existe potência, né? Há potência. Se ela de fato vai se efetivar, aí aqui é outra história, né? O histórico recente, alguns paralelos que a gente já tem, né? Eles colocam certa dúvida, né? Como foi o caso, por exemplo, dessas big techs aí com relação àquela regulamentação sobre, enfim, como é que elas poderiam ser responsabilizadas, né, por fake news, né? Então você viu aquele lobby pesadíssimo, né? Deve ter jorrado dinheiro. Mas você vê que o Estado ele tem limites para controlar esses capitais, né? Sobretudo essas grandes firmas poderosíssimas aí. Bom, mas eu acho que foi bacana suas respostas, Rodrigo. Eu ia propor que pudéssemos agora, de repente, abrir para comentários, né, perguntas do pessoal que está presente aí, pessoal que está online também, porque a gente está tentando mirar num teto aqui para até mais ou menos 10 para as 7, não é isso? E a gente teria 10 minutos aí para poder ouvir comentários, participações, perguntas também. Então, vou abrir. Não sei se alguém quer se manifestar, porque pode ser pelo chat também, eu leio aqui, mas pode abrir o microfone também, ficar à vontade. Temos aqui uma inscrição do Leandro. Vamos ouvir então, Leandro. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Queria parabenizar vocês pelo trabalho. Acho que só um aspecto adicional, né? Antes de falar da minha questão propriamente, eu acho que quando a gente fala de administração política, né, que na verdade eu considero inclusive um avanço em relação à administração pública, eu acho que o trabalho de vocês traz ainda um outro aspecto importante, porque a discussão sobre as ações do Estado na administração, elas se concentram muito nas políticas sociais, né? Não que isso seja desimportante, longe disso, mas isso não dá conta da amplitude das ações do Estado. E geralmente a política econômica é tema da economia, da história econômica, do desenvolvimento, né? De outras ciências sociais. E trazer isso para a administração é fundamental, inclusive para a gente dar conta desses outros problemas que vocês falaram muito bem aí. Vocês levaram esse debate para a direção da neoindustrialização, mas eu acho que, como a pesquisa tem uma ligação também com o problema da divisão internacional do trabalho, eu vou tentar levar mais ou menos para esse lado, né? Eu acho que o próprio título do trabalho fala, né? É uma instituição ligada à indústria 4.0, o que nos leva aos aspectos mais de ponta da inovação aplicada à indústria no mundo. E a gente sabe que o Brasil tem uma história de atraso em relação a esse alcançamento, né? Por exemplo, a terceira revolução industrial da microeletrônica, que talvez já tenha se concretizado, robótica e tudo mais, o Brasil está muito atrás ainda, né? E aí eu acho que quando a gente pensa nessas novas revoluções, nesses novos avanços tecnológicos, isso talvez se repita também. Mas eu queria saber, né, e aí a gente já pode
também colocar nesse meio essa questão da nova industrialização. Tem existido um esforço do Estado brasileiro maior em relação ao passado para levar o Brasil para a ponta desse avanço tecnológico? Quer dizer, esses esforços institucionais como esse que vocês estudaram têm sido efetivos em acelerar o processo de evolução tecnológica nos setores industriais do Brasil? Esse tem sido um avanço considerável em relação ao passado? Bom, obrigado, Leandro, pela pergunta. Em relação a essa questão, né, da divisão internacional do trabalho, né, a gente, só comentando isso, né, antes de responder efetivamente a pergunta, enfim, nas leituras ali, isso foi também tema do meu TCC, né, só para tentar também fazer justificar aqui, né, por que também apareceram essas leituras, né. De fato, a literatura aponta exatamente, a gente comenta na introdução do trabalho, né, como que Estados Unidos, Japão, né, vão angariando aí como ponta de lança, né, desse processo a nível global, né. Então, de fato, digamos assim, né, o Brasil seria, então, completamente, enfim, respondente, né, dessa dinâmica que é puxada por outros países, né. Então, digamos assim, aqui é meio que um quadro de respostas, né, a algo que já foi desenvolvido fora, né. Então, assim, nunca, né, enquanto pontas de lança, né. Agora, em relação a essa pergunta de forma geral, assim, né, digamos, essas políticas vêm possibilitando, né, por exemplo, uma inflexão de fato, né, no que diz respeito a essa questão tecnológica. Isso aí talvez você já fica aí de prontidão, né, porque com toda certeza você tem muito mais leitura há mais tempo, né, num outro período, né, mas respondendo aqui em relação à Câmara, né, nós tivemos acesso às atas, né, da Câmara da Indústria 4.0, essas atas que foram atas de reunião, né, eu acessei essas atas a partir da Lei de Acesso à Informação, né, da LAI, e, enfim, o Ministério lá da Economia, o MCTIC, né, enfim, Ciência e Tecnologia, encaminharam exatamente essas atas que, na verdade, demonstram que não haviam atas, né? Não sei se você me vai lembrar disso, né? Eram basicamente notas, né? Fulano disse isso, e depois, tal hora, alguém comentou isso, falamos do tema tal e tal, finalizamos isso. E acabou, assim. Não tem uma pauta, né, a fundo sendo debatida. Me pareceu uma coisa muito... talvez também, né, limitada por conta de contexto de pandemia, né, então muitas das atividades feitas remotamente, obviamente, né, muitas operações paradas, né, naquele momento ali, mas de maneira geral, respondendo em especial em relação à Câmara, né, a gente pode dizer que ela, digamos, tem os seus resultados, eles podem ser questionados, né, exatamente nesse sentido aí de que a interação foi propiciada, o diálogo foi propiciado. Agora, se de fato essas políticas realmente influenciaram ou possibilitaram, né, uma ampliação do quadro técnico, né, uma alteração do quadro técnico do setor, eu quero crer que não parece tão provável, ou pelo menos não provável por conta da iniciativa da Câmara, né? A gente viu, por exemplo, nas atas, um tema recorrente sendo a manutenção financeira da iniciativa, né? Eles estavam discutindo o quê? As empresas buscando a todo momento ali ter algum tipo de financiamento a partir das iniciativas do governo para poder se manter naquele quadro de pandemia, um quadro, obviamente, onde estavam com as operações paradas, sem vendas, enfim. Então, ele estava muito mais, naquele momento, respondendo uma questão imediatista de sobrevivência mesmo, né? As empresas, as atas lá estavam apontando isso, né? E muito pouco apontando o quê? Um debate profundo, sério e coeso, né? Enfim, entre tanto, né, os interesses, né, os representantes do capital e os representantes do Estado, né? De fato, tentando angariar, né, novos rumos e, de fato, essa inflexão, né, enfim, tecnológica, a qual eu quero crer que não foi possível a partir dessa iniciativa. Agora, quanto a um quadro geral, eu acho que o CME vai ser mais
capaz de responder isso com, enfim, com mais qualidade, né? Não, eu não vou dizer que eu consiga também fazer essa tarefa, não, mas assim, tem uma coisa que chama atenção e que a gente já percebe, né, assim, e que me parece que é uma tendência que corta a história brasileira, já algumas, né, não sei, não dá para dizer, eu não me arriscaria a dizer que foi uma constante, mas, assim, realmente ela é muito verificável, né? Porque sempre que há esses movimentos assim históricos que, enfim, se apregou algum tipo de inflexão tecnológica, obviamente, né, puxado para os países centrais, o Brasil ele tenta participar de alguns ganhos desse processo, mas você percebe que são ganhos secundários, assim, são, como é que eu vou dizer, né? A capacidade de inovação tecnológica interna, né, endógena do país, e também o fluxo de capital privado ou estatal para poder bancar isso, né, ele tem uma potência discutível. E aí o que a gente observa é aquilo que na linguagem lá dos economistas chamam de catch-up, né, ou seja, você tentar alcançar as pontas de lança, né, ou seja, as economias mais avançadas. Como essa potência endógena brasileira ela tem os seus limites, parece que é sempre uma tentativa de não ficar muito para trás, ou seja, mas é de manter a posição retardatária, mas não que fosse o último da fila, entendeu? É como se fosse uma capacidade delimitada nas possibilidades de ser permanentemente uma posição intermediária, né, entre as economias mais avançadas e as mais regredidas. E aí você veja, uma coisa, hoje em dia, obviamente, que a gente está falando aqui das grandes economias mundiais, né, particularmente a China e os Estados Unidos, que estão se degladiando em torno de uma série de coisas, né, de uma série de tecnologias cujas promessas também, né, nós não sabemos que resultados de fato vão produzir, mas o fato é que, assim, é muito notório, né, o retardo permanente do caso brasileiro, e por esses motivos que eu disse, né, assim, eu acho que tem um problema de fluxo de capital privado, que o capital que vem para cá, ele não é capital de inovação, né, é um capital especulativo, que é mais para investir em bolsa, esse tipo de coisa. Então, não é necessariamente, quando é capital produtivo, né, ele é para produção aqui, mas para consumo e não capital de inovação, e aí também não há nenhum tipo de amarração desses capitais multinacionais, né, com os capitais nacionais para que haja transferência de tecnologia também. Então, enfim, continuamos, né, de certa forma, dependentes dessas tecnologias trazidas para cá, e, ou seja, não tem um fluxo de capital privado que faça isso acontecer, como foi o caso da Coreia do Sul, né? Geralmente as pessoas esquecem disso, né? Falam que a Coreia do Sul só deu certo porque teve educação, mas ninguém lembra que teve um golpe militar lá que cerceou o poder do agronegócio na Coreia do Sul e jorrou dinheiro do Japão para a Coreia porque não tinha para onde ir, escoar o dinheiro, né? E aí foi para lá e que acabou fundando os campeões nacionais da Coreia, né? Como a Samsung e outras mais. Então, essa dinâmica no Brasil é problemática, porque a gente não tem esse fluxo de capital privado para cá, como eu disse, com essa natureza, né? E o capital estatal é limitado, né? Então, você veja, assim, quando o Brasil, agora recentemente, faz esses anúncios de neoindustrialização, ou mesmo quando foi no período da Câmara ali, é algo, assim, muito singelo, né? São investimentos de ordem, assim, extremamente singelas, que não vão produzir essas inflexões, sabe? Mas eu acho que vão garantir que o retardo não seja demasiado. Acho que o ponto é esse, né? Assim, a impressão que dá, né? Bom, então por hoje a gente vai ficando por aqui. Nos próximos episódios a gente ainda deve voltar com o segundo debate do Elcemir com o Leandro, que eu inclusive prometi no episódio passado, mas a gente já tem também algumas outras entrevistas aí em vista, enfim, tem bastante material pela frente. Um abraço e até a próxima.